Santificação. Capítulo 3. O controle dos apetites e paixões. Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, é a linguagem do apóstolo Pedro. Muitos consideram este texto como uma advertência unicamente contra a licenciosidade, mas ele tem um significado mais amplo. Proíbe toda satisfação prejudicial do apetite ou paixão. Que ninguém dentre os que professam piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie pensando que a intemperança não seja pecado e que não afetará sua espiritualidade. Existe uma íntima relação entre a natureza física e a moral. Qualquer hábito que não promova a saúde degrada as mais elevadas e nobres faculdades. Hábitos errôneos no comer e beber conduzem a erros no pensar e agir. A condescendência com o apetite fortalece as propensões animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. É impossível a qualquer pessoa gozar da bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Muitos gemem sob um fardo de enfermidades por causa de hábitos errôneos no comer e beber, os quais fazem violência às leis da vida e saúde. Eles estão enfraquecendo seus órgãos digestivos ao satisfazerem um apetite pervertido. O poder da constituição humana para resistir aos abusos praticados contra ela é maravilhoso, mas os persistentes maus hábitos no excessivo comer e beber enfraquecerão toda a função do corpo. Na satisfação do apetite pervertido ou da paixão, mesmo cristãos professos prejudicam a natureza em seu trabalho e diminuem a força física, mental e moral. Considerem bem estas pessoas possuídas de tais fraquezas, o que teriam sido se houvessem vivido dentro das normas da temperança e promovido uma boa saúde, ao invés de desta terem abusado. Não uma norma impossível. Quando Paulo escreveu: "O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo", não exortou seus irmãos a visarem uma norma que lhes era impossível atingir. Não orou para que tivessem bênçãos às quais não era a vontade de Deus conceder. Ele sabia que todos os que hão de estar preparados para encontrar a Cristo em paz precisarão possuir um caráter puro e santo. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Oferta imaculada. Outra vez escreve o apóstolo aos crentes: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Específicas determinações haviam sido dadas ao antigo Israel para que não fosse apresentado a Deus nenhum animal defeituoso nem doente. Unicamente o mais perfeito deveria ser escolhido para este fim. O Senhor, por meio do profeta Malaquias, reprovou seu povo muito severamente por se haver desviado destas instruções. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: "Em que desprezamos nós o teu nome?" Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: "Em que te havemos profanado?" Nisto que dizeis: "A mesa do Senhor é desprezível." Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos: "Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor.
Embora dirigidas ao Israel antigo, estas palavras contêm uma lição para o povo de Deus de hoje. Quando o apóstolo apela a seus irmãos para apresentarem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, expressa os princípios da verdadeira santificação. Esta não é uma teoria, uma emoção ou uma forma de palavras, mas um princípio vivo e ativo que entra na vida diária. Ela requer que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam tais que nos assegurem a preservação da saúde física, mental e moral, a fim de que possamos apresentar ao Senhor nosso corpo não como uma oferta corrompida por hábitos errôneos, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estimulantes e narcóticos. A admoestação de Pedro para que nos abstenhamos das concupiscências carnais é a mais direta e enérgica advertência contra o uso de tais estimulantes e narcóticos como chá, café, fumo, álcool e a morfina. Estas condescendências podem muito bem ser classificadas entre os apetites que exercem uma influência perniciosa sobre o caráter moral. Quanto mais cedo se formam estes hábitos prejudiciais, tanto mais firmemente eles prenderão sua vítima em escravidão ao vício e tanto mais certamente haverão de rebaixar a norma da espiritualidade. O ensino da Bíblia fará apenas uma fraca impressão sobre aqueles cujas faculdades estão entorpecidas pela satisfação própria. Milhares sacrificarão não somente a saúde e a vida, mas sua esperança do céu, antes de intentarem lutar contra seus próprios apetites pervertidos. Uma senhora que por muitos anos professara estar santificada, fez a afirmação de que se precisasse renunciar seu cachimbo ou o céu, haveria de dizer: "Adeus, céu, não posso vencer meu amor ao cachimbo." Este ídolo havia sido entronizado no coração, deixando para Jesus um lugar inferior. Contudo, esta mulher professava ser inteiramente do Senhor. Concupiscências que combatem contra a alma. Onde quer que possam estar, aqueles que estão verdadeiramente santificados haverão de elevar a norma da moral, conservando corretos hábitos físicos e, como Daniel, apresentando aos outros um exemplo de temperança e renúncia. Cada apetite depravado se torna uma concupiscência belicosa. Tudo que combate contra a lei natural cria um estado doentio na alma. A condescendência com o apetite produz um estômago dispéptico, um fígado entorpecido, um cérebro anuviado, e assim perverte o temperamento e o espírito do homem. E estas faculdades debilitadas são ofertadas a Deus, que recusava aceitar as vítimas para o sacrifício, a menos que fossem imaculadas. É nosso dever manter nossos apetites e hábitos de vida em conformidade com a lei natural. Se os corpos oferecidos sobre o altar de Cristo fossem examinados com um acurado escrutínio a que se sujeitavam os sacrifícios dos judeus, quem seria aceito? Com que cuidado devem os cristãos regularizar seus hábitos, a fim de poderem preservar o vigor todo de cada faculdade para o uso no serviço de Cristo. Se queremos ser santificados moral, física e espiritualmente, precisamos viver em conformidade com a lei divina. O coração não pode manter consagração a Deus enquanto os apetites e paixões são satisfeitos à custa da saúde e da vida. Aqueles que violam as leis das quais depende a saúde deverão sofrer a penalidade. Eles têm de tal modo limitado suas capacidades em todo sentido que não podem devidamente desempenhar seus deveres para com os semelhantes e assim deixam totalmente de atender aos reclamos de Deus. Quando a Lord Palmerston, premier da Inglaterra, foi pedido pelo clero escocês para designar um dia de jejum e oração, a fim de livrar o país da cólera, respondeu com efeito: "Limpai e desinfetai vossas ruas e casas, promovei a limpeza e a saúde entre os pobres e providenciai para que tenham abundância de bom alimento e vestuário, e executai corretas medidas sanitárias em geral, e não tereis nenhuma ocasião para jejuar e orar. Tampouco o Senhor ouvirá vossas orações, enquanto estas suas precauções permanecerem desatendidas." Diz Paulo: "Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus."
Ele apresenta para vossa animação a liberdade desfrutada pelos verdadeiramente santificados. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele ordena aos Gálatas: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, nomeia algumas das formas das concupiscências carnais: idolatria, bebedices e coisas semelhantes a estas. E depois de mencionar os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança, acrescenta: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O fumo. Tiago afirma que a sabedoria que é do alto é primeiramente pura. Se ele houvesse visto seus irmãos usando o fumo, não teria denunciado essa prática como terrena, animal e diabólica? Neste século de luz cristã, quão frequentemente os lábios que tomam o precioso nome de Cristo são sujados pelo sarro do fumo e a respiração poluída pelo mau cheiro. Certamente a alma que pode usar tal imundícia deverá também ser poluída. Ao ver homens que professam desfrutar das bênçãos da completa santificação, enquanto eram escravos do fumo, poluindo tudo ao seu redor, tenho pensado: como haveria de parecer o céu com fumantes ali? A palavra de Deus declara distintamente que nele não entrará coisa alguma que contamine. Como, pois, podem aqueles que condescendem com este hábito imundo esperar achar entrada ali? Homens que professam santidade oferecem um corpo sobre o altar de Satanás e queimam incenso de tabaco à sua majestade satânica. Parece severa esta afirmação? Certamente o sacrifício é oferecido a alguma divindade. Visto como Deus é puro e santo e não aceitará coisa de caráter corrupto, ele recusará este sacrifício dispendioso, imundo e profano. Portanto, concluímos que Satanás é quem reclama essa honra. Jesus veio para salvar o homem das garras de Satanás. Veio para livrar-nos pelo sangue de seu sacrifício expiatório. O homem que se tornou propriedade de Deus e cujo corpo é o templo do Espírito Santo, não se escravizará sob o pernicioso hábito de usar o fumo. Suas energias pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como, pois, poderá ele achar-se sem culpa, gastando diariamente o capital do Senhor a ele confiado, para satisfazer um apetite que não tem nenhum fundamento em sua natureza? Uma enorme soma é desperdiçada anualmente com esta condescendência, enquanto almas estão perecendo por falta do pão da vida. Cristãos professos roubam a Deus nos dízimos e ofertas, ao passo que oferecem sobre o altar do apetite destrutor no uso do fumo, mais do que dão para aliviar os pobres ou suprir as necessidades da causa de Deus. Aqueles que são verdadeiramente santificados vencerão todo o apetite prejudicial. Então, todos estes canais de despesas desnecessárias serão voltados para o tesouro do Senhor, e os cristãos tomarão a dianteira na renúncia de si mesmos, no sacrifício próprio e na temperança. Assim serão a luz do mundo. Chá e café. O chá e o café, do mesmo modo que o fumo, têm efeito prejudicial sobre o organismo. O chá é intoxicante, conquanto em menor grau, seu efeito é de caráter semelhante ao das bebidas alcoólicas. O café tem muito maior tendência para anuviar o intelecto e entorpecer as energias. Não é tão poderoso como o fumo, mas semelhante em seus efeitos. Os argumentos apresentados contra o fumo podem também ser aplicados contra o uso do café e do chá. Quando aqueles que são viciados no uso do chá, café, fumo, ópio ou bebidas alcoólicas são privados de seu costumeiro vício, então acham impossível empenhar-se com interesse e zelo na adoração de Deus. A graça divina parece impotente para avivar ou espiritualizar suas orações ou seus testemunhos. Estes professos cristãos deveriam considerar a fonte de seu gozo. É ela de cima ou de baixo? Para o que usa estimulantes, tudo parece insípido sem o vício predileto. Este mata as sensibilidades naturais tanto do corpo como da mente e o tornam menos suscetível à influência do Espírito Santo.
Na ausência do estimulante usual, ele tem uma fome física e espiritual, não fome de justiça, nem de santidade, nem da presença de Deus, mas de seu acariciado ídolo. Na satisfação das concupiscências prejudiciais, cristãos professos estão diariamente enfraquecendo suas faculdades, impossibilitando-as de glorificar a Deus.